Sou José Marcos da Silva, vou apresentar para vocês uma aula de língua portuguesa, de contação, leitura, escuta e produção de texto literário. É uma aula para estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Vamos trabalhar com a obra Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda, ilustrado por Ziraldo. O objetivo da aula é promover a leitura e escuta compartilhada e autônoma com vistas à formação do leitor literário, a partir de prática de contação de histórias, escuta atenta, leitura colaborativa, leitura multissemiótica, leitura de imagens e narrativas visuais. O eixo da BNCC é leitura, escuta compartilhada e autônoma, e diversas habilidades são mobilizadas, e estimuladas para o desenvolvimento da linguagem, da leitura e da comunicação dos estudantes. Eu vou contar agora a história de Chapeuzinho Amarelo, e como qualquer conto de literatura infantil, começa com o famoso Era uma Vez. Então, era a Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo, tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra, não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Uau! Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo, de um dia encontrar o lobo, foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo, depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. É um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado, porque um lobo foi tirado o medo. Ele gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada. Ele gritou, sou um lobo, Chapeuzinho deu risada. Ele berrou, eu sou um lobo, Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí Chapeuzinho encheu e disse, para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de bolo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ter comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo do lobo, porque sempre preferiu chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore e rouba fruta, joga a amarelinha com o primo da vizinha, com o filho do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, a Grandra, o Jacoru, o Barão-Tu e o Pão-Bichopa. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou roiá, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Fim. Gostaram da história? Tem muita história bonita, legal na literatura infantil, nos livros de literatura. E esses livros não são só para crianças, são para todos nós, principalmente para vocês que estão nesse momento da vida que é a infância e a adolescência, e início da adolescência. Então aqui está mais 3 livros que vocês podem conseguir e ler e aprender e experimentar histórias de outras pessoas, de personagens e sentir. Tem momento na leitura que a gente, e na escuta, que a gente parece que sente, né, o que Chapeuzinho Amarelo está passando. Então tá aí o livro Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, O Menino Maluquinho, do Ziraldo e a Bolsa Amarela, da Lígia Bonjuga. Veja que a leitura ela é para todos nós. A gente viu um livro que trata a história de uma criança, menina, mas existem livros que tratam a história de meninos, tá? Nós, meninos, também passamos por experiências, e essas experiências precisam ser aprendidas, e a literatura, ela tem isso, ela nos ajuda a desenvolver a nossa personalidade, superar nossos medos, superar nossas dificuldades. Por isso que agora a gente vai partir para uma atividade de sala de aula, tá bom? Em que vocês vão trabalhar de forma assíncrona, através de pequenos grupos. Nós vamos dividir a turma em 4 grupos e vocês vão trabalhar em estação de trabalho. Vão fazer uma atividade de rotação por estação de trabalho, para no final a gente se reunir de novo, no outro encontro presencial, numa roda de conversação, onde vocês vão apresentar o trabalho de vocês. E o trabalho seria a análise de storytelling. Vocês acabamos de ver agora uma storytelling, uma narrativa. E isso, a storytelling, ele é um tipo de texto, né, literário, que é muito utilizado no cinema, né, na produção de animação. As mais conhecidas são as da Pixar, como Procurando Nemo, por exemplo, meu malvado favorito, e se aproxima muito com as narrativas dos contos de fadas, né, da literatura infanto-juvenil. Então a ideia vai ser vocês analisar a obra Chapeuzinho Vermelho, que a gente apenas ouviu a obra, a gente leu, né, compartilhado hoje juntos, agora, mas vocês vão analisar cada elemento desta narrativa, dessa storytelling, e vão preparar no final um áudio de 10 minutos, que vai ser compartilhado no grupo de WhatsApp da turma, e a gente vai debater o trabalho que cada grupo fez. Então, aqui está uma imagem para mostrar para vocês como é assim, a nossa aula agora, não começa agora, mas não termina agora. A gente está fazendo orientação agora, estamos orientando a instrução para o trabalho, vocês vão fazer o trabalho em grupo e a gente volta para um encontro, que aqui no desenho está chamado seminário, mas vai ser o nosso encontro de conversação. Aqui é um pequeno roteiro para orientar vocês, tá? Para vocês analisar a obra de acordo com os elementos mínimos de uma storytelling, que é mensagem, ambiente, personagem e conflito, e depois preparar um texto para o podcast. E alguém narrar esse podcast de modo auditivo, né? No registro de áudio. Então, a mensagem, o ambiente, o lugar onde acontece o evento, a personagem, que é aquela que percorre toda a jornada e passa por transformações que leva à transmissão da mensagem, e o conflito, que é o desafio que surge para a personagem, motivo de percorrer a jornada. Nesse texto aqui, do lado direito da tela, está um exemplo do que seria um texto da análise da obra, tá? Para vocês se situarem e ver como é um exemplo. Para isso, vocês vão precisar de recursos para o trabalho, mas basicamente vocês podem usar o Google Docs, que é um editor de textos, mas vocês podem usar outro, claro. Vocês precisam de um computador, um smartphone, para estarem juntos, conectados e trabalhando, acesso à internet,
e o WhatsApp, que é uma ferramenta, né, de comunicação ágil para nós. Espero que vocês tenham gostado da conversação, do conto da história da Chapeuzinho Amarelo, que eu não sei se vocês lembraram, ela faz a gente lembrar de outro conto, de outra história, de outra menina, que não é brasileira, tá? Que é de outro lado, de outro lugar, para além das montanhas. Espero que esse conto tenha trazido para vocês sensações, lembranças, memórias, e que se tiver medo aí, ó, você aprenda a enfrentar seus medos e superar, porque muita coisa está só no campo da nossa mente, da nossa imaginação. Boa semana e bom trabalho.